Esse mês de maio tem uma destinação especial no mundo inteiro, por sinal. Quer dizer, o mundo inteiro, de tão importante que isso é, o mundo inteiro dedicou o mês de maio para o combate ao melanoma. Melanoma, que é um tipo de grave, inclusive, de câncer de pele. E é para conscientizar a população no mundo inteiro, então, que foi criada essa data. E aí a gente pega a carona também, porque a gente se sente na obrigação de fazer a nossa parte também nesse calendário mundial. Por quê? Porque esse câncer, ele incide sobre a população aqui, que está entre os nossos ouvintes, por exemplo, pode acontecer com qualquer um de nós. Então tem tudo a ver com a gente. E aí nós temos a obrigação de apoiar essas iniciativas através das matérias. E é por isso que a gente traz ao estúdio hoje a doutora Léa Francelino Tristão, que é dermatologista em Matão, reconhecidamente uma grande profissional em toda a nossa região, exatamente para falar sobre o combate ao melanoma, sobre ele, como ele se manifesta, se há como prevenir, por exemplo, se isso tem origem genética ou não, como ele aparece, como... Enfim, meus amigos, de alguma maneira, as entrevistas têm que ter utilidade. Eu falo sempre que se o jornalismo não mexeu com a pessoa, não tornou, pelo menos em algum ponto da entrevista, aquilo não foi útil, então não fez... Isso não é jornalismo. Ele tem que deixar como rastro algum tipo de aproveitamento. E é assim que a gente pensa as matérias, cada entrevista que a gente faz. Doutora Léa, muito bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Daércio, bom dia a todos. E é um prazer poder contribuir. Prazer é nosso. E orientar, não havia, né? Quanto ao melanoma. Muito bem. Melanoma, dito assim, ele é um nome que inicialmente não lembra câncer, por exemplo. Sim, mas o melanoma, por que esse nome? Porque ele vem de um tumor das células melanocíticas. Ah, é daí que o nome. Das células que dão cor à pele. Então, quando elas começam a ficar atípicas, elas começam a se transformar num tumor de pele. Daí vem a expressão melanoma. Melanoma. Ok, mas que popularmente as pessoas entenderão bem se a gente disser que ele é um câncer de pele grave? Muito grave, ele é gravíssimo. Ele, a porcentagem dele não é a maior. Nós temos 3 tipos, né, de cânceres de pele maligno, que é o basocelular, que ocorre em 75%. O espinocelular, 25%, que ocorre mais em mucosas. E ele é 5%, mas ao mesmo tempo que ele ocorre em 5%, a gravidade dele, devido a dar as metástases, né, que são as raízes, para todo mundo entender, que vai para outros órgãos, a gravidade dele é muito grande. Então, ele tem uma letalidade de 90%. Puxa, muito sério, hein? Muito sério. Uma proporção muito... mas em muitos cânceres, pelo menos sempre se diz que o diagnóstico precoce pode ser o elemento que salva. Exatamente. Então, no caso do melanoma. Então, exatamente. Melanoma, também? O que ocorre? Hoje, com as informações, apesar dessa gravidade, né, da mortalidade dele, você consegue realmente, se você pegar numa fase precoce inicial, uma cura muito grande. Então, por isso que hoje a gente sempre está orientando e tem, né, vários sinais que as pessoas mesmo em casa podem observar quanto a lesão que sempre vem, né, de uma lesão névica, também pode não vir, ele pode aparecer, que é a famosa regra, né, Daércio, do ABCD. E essa regra todos podem fazer em casa. Como é isso? Então, o A, o que significa? Uma lesão, você pega a sua pinta e você passa um traço nela. Tem uma aqui... Exatamente, exatamente. Que sempre tive. Já de observar, a gente já pode falar que a sua lesão ela é benigna. Por quê? Você passa um traço no meio, então os 2 lados dela são iguais. O que ocorre no melanoma? Um lado é completamente diferente do outro. Já é um Então, sinal. Já é um sinal. Então, aí você fala que a lesão está assimétrica. E o B, o que é o B? O B é a borda. Quando a lesão ela é benigna, a borda dela é bem definida, como a sua. Já no melanoma, ela é totalmente irregular, denteada. Então, é muito fácil de perceber. Sei. Outra coisa, a coloração. Então, a lesão benigna, como é a coloração dela? Normalmente, um marrom. E um marrom, ele é igual por toda a lesão. Já no melanoma, você começa a ver cores diferentes. Ah, ela tem uma extremidade, o quê? Mais vermelha? Mais vermelha, preta, branca,
castanho claro. Então você pode encontrar várias tonalidades, né? E o outro, né, do ABCD. O D é o diâmetro, né? Normalmente, a lesão benigna, ela é menor, como a sua, até uns 6 milímetros. O melanoma, ele já é maior do que 6 milímetros. Lógico que não é uma regra absoluta, mas também é um parâmetro. E o último, que é o E, é a evolução, que todo mundo pode observar e ajudar até os amigos. De repente, a pinta, ela estava ali quietinha e ela começa a evoluir. Começa a crescer, o formato da lesão fica diferente. Então, essa regra do ABCD, ela nos ajuda muito para você detectar precocemente, né, o melanoma. Então, a gente sempre orienta. Viu alguma diferença? Procura o dermatologista. E hoje a gente tem um recurso muito bom, né, que é o dermatoscópio. Então, ele amplia muito a lesão. No próprio consultório? No próprio consultório. Então, é um aparelho que você consegue ver os sinais quando a sua lesão névica, que é a pinta, ela está transformando no melanoma. Esse aparelho, ele faz parte já hoje em dia, por exemplo, de uma consulta já faz normal? já é parte da consulta. Não é alguma coisa que a pessoa tem que pegar uma guia para ir fazer em outro lugar? Não, ele faz ali ele já faz dentro parte da consulta. Mesmo, dentro da consulta mesmo. Ô, doutora, a senhora está falando, porque iniciamos a partir dessa pinta que eu tenho aqui, sempre tive, e aí a senhora foi falando desse ABCD baseado numa pinta. Sim. Outras manchas, porém, que não são exatamente pintas, com elevação e tudo, elas também podem demonstrar um melanoma? Então, olha, você está mostrando as mãos, né? Essas melanoses das mãos, elas não transformam em melanoma. Não. O que a gente pode, às vezes, ficar muito preocupado, porque tem vários tipos, né, de melanoma, né? O extensivo superficial, o acral, que ocorre mais em pessoas de pele negra, e tem o nodular. Então, o que ocorre, uma outra lesão, que é do lentígo maligno, que às vezes a pessoa em área exposta tem essa manchinha, né? Já não é uma pinta, é uma mancha preta, mas se ela começa a evoluir, ela é preta. As pintas que, por exemplo, eu tenho, outras pessoas têm por exposição ao sol, essas coisas, depois vem umas pintas assim, mas tal. Essas aí, aqui tem uma moça do Google que quer tomar o lugar da senhora na entrevista. Eu tô falando aqui, meu celular tá mandando resposta do que eu nem perguntei para ele. Mas essas pintas, por exemplo, não são características de melanoma? Não são cancerígenas. Melanoma é sempre no formato de uma pinta, de uma elevação? Normalmente no formato de uma pinta. Numa pinta já pré-existente, como eu disse, mas ele também pode aparecer sozinho. E hoje tem, né, esse Dia Mundial do Melanoma exatamente por isso. Porque está aumentando muitos casos do melanoma. Desculpa que eu engasguei aqui. O Felipe, inclusive, localizou uma imagem lá que pode ilustrar o que seria esse melanoma, né? Exatamente. Olha como, de fato, ele é todo irregular, né? Olha a lesão que a gente comentou. Se você fizer um corte bem no meio, você vai ver que o lado esquerdo é diferente do direito. As bordas totalmente irregulares. E você pode ver que aí tem o preto mais escuro, o marrom e uma lesão mais clara. Verdade. Então, as cores também são diferentes. E pode ver também o tamanho da lesão. Ela é maior que 6 milímetros. No caso extremo em que leva a óbito o paciente, é essa pinta aí onde ela se manifestou, chega na costa, no braço e tal, que ocasiona, ou a existência dela que estende esses tecidos, enfim, a extensão do próprio câncer dali para órgãos mais vitais que levam à morte. A morte é ocasionada a partir da própria pele? Não, é que o melanoma, por isso que ele é considerado gravíssimo, né? O câncer de pele. Ele dá muita metástases, ao contrário do que eu falei, né? Do vaso celular, que praticamente ele é um tumor maligno, mas é considerado benigno, que não dá as raízes. Então, as células dele pode ir no cérebro, nos pulmões, no fígado. Mas começou pela pele. Que coisa. Normalmente pela pele. Porque foi o que eu pensei. E às vezes passa desapercebido, né? Então, eu pensei assim, se é na pele, e a pele não é um órgão tão vital, eu falei, como é que leva a pessoa à morte? Quer dizer, ele se espalha para órgãos vitais. Por isso que ele é considerado grave, porque a chance dele de dar metástases é muito alta. Entendi. Beto está aqui comigo. Porventura, se você quiser fazer perguntas, vai participando. Eu, inclusive, perdi 2 amigos com esse câncer, né? Foi terrível porque
É uma pessoa que estava normal e foi operar, não saiu né, depois se agravou, depois que ele retirou isso há 25 anos atrás. A cor da pele, ela interfere nas pessoas que têm mais Predomina, possibilidade? né? Exatamente, o que ocorre mais nas peles claras. Claras. E principalmente naquele tipo de pele, né, que a gente classifica 1 e 2, que normalmente não se bronzeia, queima mais. Então a incidência normalmente A pele negra apresenta uma consistência de... ela tem isso. uma proteção, né, maior. Não que os negros tenham mais melanócitos, Podem mas ter é que eles também. produzem mais melaninas e a proteção maior. É por isso. Mas podem ter, inclusive, já tive pacientes de pele negra e aí ocorre mais na região palmar e plantar, nas áreas brancas. Esse câncer, ele é adquirido em vida ou também tem uma questão genética aí na história? Tem um índice genético. Tanto é que a gente orienta que quem teve o melanoma, toda a família deve ser examinada. Tem um fator genético, sim. Agora, voltando ao que o Beto falou, acho muito importante, porque hoje, no meu consultório é interessante. Eu já tive no início, né, que eu comecei a trabalhar, vários casos que já chegava, nível 4, nível 5. Hoje não, hoje as pessoas vê que tem uma pintinha diferente e já te procura. E isso que ele falou é porque antigamente, realmente, as pessoas não procuravam e tinham uma mentalidade muito errada. Achava que em pinta você não mexe. Aí os pacientes chegavam para você e falavam: ai, doutor, eu tive um amigo que sempre teve uma pintinha, nunca aconteceu nada. Foi no médico, fez a cirurgia e deu problema. Mas não é, porque aí já estava no estágio já era avançado, um problema, né? Já Exatamente. era um problema. Eu me lembro na época que ele tirou por estética. Ele tinha uma mancha, né, na altura que crescia aquela mancha, né? É pouco acima da sobrancelha, e por estética até ele resolveu ir ao médico tirar. E talvez faltou aí um outro tipo de exame e tal, né? Há 25 anos atrás, né? De lá para cá mudou muita coisa, atrás. Né? Tanto é que a gente sempre fala, o melanoma, ele é multidisciplinar. Então, na realidade, o diagnóstico precoce quem faz somos nós, o dermatologista. E aí depois a gente precisa do oncologista. Também precisamos do cirurgião plástico, às vezes quando a lesão é muito extensa, para reparar. É multidisciplinar, multiespecialidade. E tem um lugar do corpo que mais aparece? Então, normalmente nas mulheres, a gente está falando de pele clara e aí entra o fator do sol. Nas mulheres, mais nas pernas. E nos homens, mais no dorso. Então, por quê? Porque normalmente os homens, eles ficam sempre final de semana, sem camisa, né? Sem camisa, então essas são mais... O recomendado é não ficar, então. As regiões. Mas mesmo assim, no dia a dia mesmo, a parte mais exposta aqui, digamos, é o punho, o braço, muito mais do que aquele momento que o sujeito fica sem camisa na casa dele no fim de semana. Sim. No braço, nessa região, não aparece? Não, aparece também. Na realidade, o melanoma ele pode aparecer em qualquer lugar. Mas, assim, a frequência maior que a gente observa é nas pernas, né? No sexo feminino e no dorso, no sexo masculino. A idade vai chegando, eu ainda tenho um pouco aqui, mas tá raliando, o Beto já falhou lá, né? E naturalmente que isso acontece, não há nada de errado nisso. E essa região da cabeça aqui, hein? Também pode aparecer. E você falou um fator, na calvície, as pessoas calvas é o que mais aparece. Mas mesmo quando não é calva, por exemplo, eu não sou calvo ainda, mas você percebe que você não tem a mesma quantidade de cabelos que tinha antes. Certo. Não tem a mesma proteção que já teve. Não tem. O cabelo, né? O cabelo ele serve como proteção, sim. O cabelo é uma proteção. Ele é uma proteção. Mas ele vai raleando, né? Vai. E aí é um lugar que você vai pensar em passar um protetor solar, que jeito? Quando a pessoa é totalmente calva, a gente recomenda. Mas se eu não passar protetor solar, descasca como se fosse o braço. Então, a mesma coisa. Mas aí também, final de semana, se você vai, né, em um lugar, campo aberto, o que a gente orienta? Exatamente o boné e os chapéus, né? Que hoje todo mundo tá deixando de lado, mas é muito importante. Isso eu acho que antes as pessoas usavam mais, né? Os chapéus, os bonés, mas isso é muito importante pro couro cabeludo. E os tais protetores solares aí, que o pessoal usa muito quando vai na praia. Ou se comprar um protetor solar, porque eu vou na praia. Mas acontece que ele está num país tropical. Então, né? Agora nós vamos falar da prevenção mesmo. É exatamente isso, né? Qual é a prevenção? É o uso do protetor solar. E no mínimo 30. E mesmo na cidade a gente pede... Não só na praia. Não só na praia. No dia a dia. E para você também refazer esse protetor solar. Outra coisa importante, a criança, né?
Hoje tem trabalhos mostrando que esse sol que você toma até os 20 anos de idade, a chance depois de você ter o câncer, né, na idade de 50, 60 é muito Deriva grande. Daquele tempo. Nossa. A gente praticamente não encontra, né, um melanoma antes da puberdade. Só que esse sol que a pessoa toma sem proteção, mais tarde ela tem essa alteração na pele. Isso aí a nossa molecada vivia no sol. Sim. Chegava em casa trocado de cor, né? Saía uma cor e voltava outra, porque muito sol. Então, mas olha, outra coisa, né? Você falou de praia. As pessoas também começaram a ir em horário errado de praia. E isso começou a aumentar muito, não só o melanoma, como o baço celular e o espino celular. E aquela regra continua valendo, evitar o sol das 10 às 16. Porque é onde é a maior incidência, né? Mas é o horário que a praia tá mais cheia, doutor. Então... Então, aí sempre o que os médicos querem, né? Às vezes não é aquilo que a gente quer, né? Eles nunca falam assim. Nunca falam o que a gente quer. Eles nunca falam pra gente, coma picanha. Eles falam, coma. Como alface. Come alface. Você vai na praia, fica só às 10, depois volta às 4. Mas, doutora, o horário bom vai estar cheio. É das 10 às 5. Então, Dercy, mas aí então fica embaixo do protetor, do guarda-sol e bastante protetor solar. Água salgada em praia, cloro, piscina, cloro. Isso ajuda a dar uma ressecada? Isso pode fazer com que contribua também para que a pele seja mais atacada? Então, mas não, Beto, não devido ao ressecamento. É que normalmente você entrou na água, você acaba tirando grande parte do protetor solar. Então, essa é a orientação. Não tem um protetor absoluto à prova d'água. Você entrou na água, a gente sempre orienta refazer o protetor solar. Mas tem um que seja impermeável. Exatamente. Então, entrou na água... Ainda mais no mar, porque imagino que a água salgada é mais corrosiva, né? É, mais corrosiva. Mas então deve ser refeito, né? O protetor solar. Nossa, doutora, a senhora está falando aqui. A gente era de um nível de desconhecimento tão grande que agora, para falar em mar, eu estava me lembrando de quanta gente fazia uns bronzeadores de cenoura, de urucum, de não sei o quê, né? As pessoas iam na praia, se lambuzavam com aquilo lá. Exatamente. E torrava no primeiro dia. Ou fazer assim, com era mamona, raíto, né? Louco, raíto, cenoura e bronze. Óleo de mamona? Folha de mamona para queimar, mas aí queimava, né? Não dava dourada, queimava. Gente, quando nós fomos do louco, quer dizer que isso aí que um dia foi feito não apague da sua memória, não? Porque ele reflete. Exato. Por quê? Décadas depois. O ultravioleta, o efeito na pele é cumulativo, né, Darcy? Então, hoje a gente sempre pede orientação do filtro solar para criança a partir dos 6 meses de idade. Que coisa. E mesmo em tempo nublado, né? O ultravioleta não depende do sol, né? Esse tempo nublado, eu falo que engana muitas pessoas. Por quê? O ultravioleta, ele passa, né? Através das nuvens. Então, mesmo nos dias nublados, usar o protetor solar. Ele vem. Passa? Passa. O ultravioleta passa. Lá tá nublado, e aquele mormaço. O aquecedor de água, por exemplo, esses que você põe no telhado, mais o UV do que propriamente o sol vai aquecer. Porque as pessoas vão passar o protetor lá na praia, sabe quando? A hora que o sol pega nele. Agora eu preciso passar o protetor. Na verdade, antes disso, ele já estava recebendo os malefícios. Né? Exatamente. Então já deve ir pra praia, já passar o protetor uns 20 minutos antes. Que coisa. Estamos aprendendo. Agora, vamos falar do dia a dia, porque também a gente não fica na praia o ano inteiro, né? Certo. É no dia a dia que a coisa fica exposta. O sujeito vai dirigir, fica com a mão para fora, sol quente, ou ele sai, tá em trânsito, tal. Em qualquer situação, Então, peraí, significa dizer que eu tenho que usar o protetor o dia inteiro? O dia todo. Eu sempre falo, você levantou como se fosse teu café da manhã. Levantou, já passa o protetor solar. Se você fica num ambiente fechado, também não precisa ser como na praia, exatamente a cada 2 horas. Mas na hora do almoço, refazer o protetor solar. Quer dizer que tem um braço diferente do outro, né? Uma mão, a minha, por exemplo, tem um braço que vai do lado esquerdo, o meu braço esquerdo, que pega queima mais, sol, né? Pega mais sol, porque tá sempre fica com a mão para fora às vezes. Na janela, sempre exatamente, é verdade isso. Você usa algum tipo de creme? Tem que usar também o protetor solar? De repente a pessoa usa um hidratante todo dia. Então, a gente sempre orienta de manhã o filtro solar, né, Beto?
Na Mas ele hora do aguenta o almoço dia eu inteiro, refazia. doutora? E o hidratante após o banho. Mas o protetor aguenta o dia inteiro? Uma vez passado de manhã não aguenta, tem por que isso que a repetir gente depois? pede para refazer. Agora, se a pessoa tem a pele extremamente ressecada, como o Beto disse, quer usar um hidratante pela manhã, então a gente sempre orienta usar o hidratante antes do protetor solar. Qual pele é mais vulnerável entre homem e mulher? Não, assim, tem uma porcentagem nas mulheres até 50 anos maior do melanoma do que nos homens. Até 50? Até 50 anos. E por que depois inverte? E depois inverte. Por quê? Depois inverte. Exatamente, as pessoas não sabem por quê, mas depois inverte. Talvez porque o homem se expôs lá décadas antes, mais. Vai saber, né? Ou não sei, né? Mas normalmente até os 50 anos o índice é maior nas mulheres. Nas mulheres, depois inverte a situação. Depois inverte a situação. Doutora, tem uma pergunta que eu vou fazer para mim, porque sou diabético e para muitos diabéticos que estão nos assistindo, que é uma doença aí que está... O diabético, normalmente, a pele dele é ressecada, né? Bem ressecada. A possibilidade... Ele tem que se proteger mais, né? Mais. Inclusive, eu tenho um diabético em casa. Tem que se proteger mais. É o que eu te falei. E o creme, a gente usa uma pomada especial para a pele diabética e tal. Isso. Mesmo assim, é necessário utilizar o protetor solar. Mesmo assim, é necessário. Você pode passar pela manhã. Outra coisa, a gente está falando do hidratante. Mas não esquecer que a melhor hidratação, né, Beto, é ingerir os 2,5 litros de água, que é o mais importante, né? Que normalmente ninguém faz, não é verdade? Eu preciso diminuir, porque eu tomo muita. E nada do banho muito quente também, né? Ainda mais nessa época do ano, né, doutora? Que agora tá seco já, hein? Exatamente. Se não passar um creminho, você fica parecendo, sei lá, a folha de bananeira seca, porque mas é o que eu te falei, pode passar pela manhã difícil, também. Conde. Eu falo por mim, pode ser que eu não seja a média aí né? Mas é difícil você condicionar o homem a usar um creme. É difícil. Tem uns caras que se cuidam mais, metrosexuais, outros, mas na média desse homem aí que é o brasileiro, eu mesmo sou difícil ser doutrinado para passar um creme aí todo dia. Beto faz, porque tem essa questão toda de diabetes, então ele é trazido muito por essa razão. Mas eu digo, se a pessoa não tiver uma outra razão mais imperiosa, ele não vai usar como preventivo. Diariamente o homem é mais complicado para se doutrinar nessas coisas, né, doutor? Não, é complicado, porque normalmente quando a pessoa chega, né, com uma lesão, eu falo, está usando filtro solar? Ai, doutor, eu vou falar a verdade, não estou. E as mulheres já usam mais. Já são mais dadas à cosmética, acho que já traz uma história. Usar filtro solar. Acho que umas 3 vezes na minha vida eu usei isso daí. Não tem, é uma coisa que precisa mudar. Precisa mudar, por isso que eu acho importante isso. Mas o homem sempre chega atrasado nessas lições, né? Você vê que até conscientizar, pelo menos uma boa parte, sobre exames de câncer de próstata, por exemplo, de exames regulares, já foi uma tarefa difícil, tirar o cara daquela cabecinha atrasada para fazer os exames. Que a gente vê o neto ali, ou vem cá, vou passar protetor em você que o sol tá muito... Exatamente. E na gente mesmo. Não passa, né? Mas é por isso que eu acho importante essas entrevistas, porque para todo mundo e ter na consciência. Por quê? Porque o melanoma, ele é totalmente curável, desde que você use, né, prevenido também, usando o filtro solar adequado, e numa fase inicial a gente consegue a cura do melanoma. Minha gente, qualquer dúvida, doutora, ainda que a pessoa não tenha uma mancha lá, algo assim, ainda assim é bom ir regularmente, por exemplo? Sim, porque regularmente porque como eu disse no início, ele pode vir de uma pinta, né, pré-existente, que é o nevus. Mas ele pode sair sem ter essa pinta pré-existente. Quem tem histórico na família. Eu já tive vários pacientes que falaram, doutor, apareceu essa pintinha aqui. Aí você já olha com o dermatoscópio, você já vê todos os sinais do melanoma. E ele não tinha essa pinta pré-existente. Então é importante. É bom se autoavaliar, então. Se autoavaliar. Se olhar, né? Exatamente. E o tratamento desse deve ser complicado, depende do estágio da doença? Então, o tratamento, como eu disse, né, ele é multidisciplinar. Normalmente a gente faz o diagnóstico e aí o patologista, a gente sempre faz, né, a biópsia, deixando já de início uma margem. Você não tira só um pouquinho da lesão, você procura tirar toda a lesão. E quem vai dar os parâmetros para o segmento do tratamento é o patologista, que aí vai estadiar a lesão. Tem muitos cânceres que são muito internos, que essa parte toda de
de pâncreas, de estômago, de fígado e tudo mais. E, portanto, não são tão expostos, você não pode perceber tão facilmente, a própria pessoa. Agora, nós estamos falando do melanoma, que ele tem toda essa exposição, é mais perceptível, mais visível, ele se dá externamente. Isso, de alguma forma, é um elemento mais facilitador do autodiagnóstico, ou pelo menos da procura por um médico por Exatamente, por isso que eu acho muito Dá importante. para chegar primeiro nesse tipo de melanoma. É muito importante a orientação de vocês, jornalistas, por quê? Porque é uma coisa que você está vendo. Então, você fez o diagnóstico precoce, você consegue a cura. Entendi. Isso é muito importante. Tem pergunta aí também no ouvinte, né? A gente abre essa porta aqui, porque estamos terror, está um calor aqui horrível. É sério mesmo. A gente já vai ligar o ar-condicionado. Não pode ligar o ar, porque aí fica gelado. Se desligar, então nós temos que negociar uma porta aberta aqui, porque estúdio já não tem janela, né? Aí fica difícil. Pois não, pode fazer a pergunta. Daércio, o Carlão do Esperança, ele pergunta se verruga pode ser perigoso. Verruga? A verruga, às vezes o pessoal confunde a pinta com a verruga. O que é a verruga? A verruga é uma lesão viral, que é aquela lesão caraquenta, normalmente que as pessoas têm mais em crianças pequenas. Então a verruga em si viral, ela não dá o câncer de pele. Mas como é que eu vou saber o que é uma verruga e o que é uma pinta? Então, a pinta é essa coloração mais escura, amarronzada. E a verruga, ela já é da última camada da pele, né? Ela é queratinizada, então ela já é mais amarelada. Meio da cor da pele, inclusive. Isso. As verrugas são amareladas. Normalmente as crianças têm mais no cotovelo, nos dedos, né? Joelho. Então a verruga é bem diferente. Esta, de cara, pode dizer que não tem nenhuma implicação mais séria? Não. Essa não tem implicação mais séria. Entendi. Ele pergunta, o hidratante pode ser passado logo após o banho ou enxugo e depois passo? Não, você sai do banho, pode enxugar a pele e já passa o hidratante. O hidratante. Nada de misturar o corpo que está molhado com Exatamente, não pode. Acho que é isso que ele quis perguntar. Exatamente, pode enxugar porque às vezes sim botar o corpo ainda molhado, você tá úmido ali, às vezes facilita. Parece que rende o hidratante. Rapaz, com um punhadinho aqui, passei o corpo inteiro, é isso? Não, pode enxugar depois passar aí o passa hidratante. Depois. Exatamente. Inclusive na cabeça, se for careca, como eu, pode passar. Vai passando aí que... Então, olha, gente, como eu disse aqui na abertura, eu acho que a maior função que os programas de jornalismo têm é, de alguma forma, prestar serviço. E prestar serviço não é só anunciar, olha, fulano de tal perdeu uma carteira, perdeu seus documentos, tudo isso é importante. Mas acho que mesmo as entrevistas, elas têm que deixar, como disse, um rastro de aproveitamento. Hoje, né, tem tanto conteúdo inútil que a gente vê pela internet, eu vê nos meus veículos, enfim, de um modo geral, e às vezes isso completa muita gente como lazer e tal. Eu só assisto esse tipo de coisa. Não, você precisa assistir algo que te acrescente em termos de conhecimento. Mas eu agora não tenho nenhuma pinta e tudo mais. Você pode não ter, mas amanhã você pode ter. Tudo que a gente aprende na vida, de alguma forma, é útil, né? Então, já que estamos nesse maio, que é o mês mundial de combate ao melanoma, é muito importante que cada um faça o seu papel. Você se olhando direito aí, olhando aqueles que você cuida, seus filhos, a família, enfim. A doutora Léa, com a parte dela, que é de ensinar pra gente né, como é que as coisas se manifestam. A gente, no nosso papel de proporcionar essas entrevistas para vocês. Enfim, cada um tem um papel neste maio e sempre. Mas não seria possível a gente fazer a nossa parte se não tivéssemos quem falasse sobre isso. Melhor do que isso, falasse com toda a propriedade e conhecimento que tem um grande profissional que é na dermatologia, a doutora Léa, quem agradeço por ter vindo aqui ao estúdio, doutora. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E falo novamente, o melanoma, ele é curável, desde que você faça o diagnóstico precoce. Sempre, né? O precoce é o... E eu agradeço mais uma vez a vocês por poder contribuir. Nós é que agradecemos pela presença. Imagina. Uma consulta. E por ter dedicado esses momentos aos ouvintes. Muito obrigado, viu? E a gente aqui também. Obrigado, doutora. De nada. Sempre simpática, atenciosa, competente, doutora Léa Francelino Tristão, dermatologista em Matão, falou sobre esse mês mundial de combate ao melanoma, sobre o melanoma e os cuidados que a gente deve ter. São 8h22 agora.